Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos estudar sobre os decretos de Deus. Será que Deus controla tudo? Será que Deus controla todas as coisas? Hoje nós vamos explorar essas perguntas profundas e talvez você nunca mais veja Deus da mesma forma. Então, algumas perguntas são feitas e eu vou responder cada uma delas, mas é de acordo com a Bíblia, sem achismos, porque a palavra de Deus deve prevalecer e não a minha opinião. Então, a primeira pergunta é: Deus sabe todas as coisas? A segunda é: Deus decreta todas as coisas? E a terceira pergunta é: Deus controla todas as coisas? Imagine um rei soberano que conhece o futuro em detalhes, mas ele não apenas prevê, ele determina. Agora imagina um servo achando que suas decisões independem da vontade do rei. Parece que é liberdade, mas é ilusão. Mas é assim que muitos veem Deus hoje, como alguém que reage ao que acontece no seu reino, não como alguém que governa. Então vamos começar respondendo a primeira pergunta. Deus, ele sabe todas as coisas? A teologia reformada ensina que Deus é onisciente. O dicionário Michaelis, por exemplo, diz que onisciência é o conhecimento pleno e absoluto sobre tudo. Outra definição aqui no dicionário Oxford diz que a onisciência nas religiões monoteístas é a qualidade do saber divino, universal, uno, intuitivo, independente, infalível e eficaz. Então, será que a Deus essas características podem ser aplicadas? Vamos analisar algumas referências bíblicas. A primeira está em Hebreus 4, versículo 13. O texto diz o seguinte: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Ou seja, todas as criaturas do mundo, elas estão realizando as suas ações, mas todos estão na presença de Deus. Todas as criaturas do mundo estão na presença de Deus, toda a criação. E tudo está exposto aos olhos de Deus. Então Deus está enxergando, observando todas as coisas. Aqui na segunda referência, que está no Salmo 147, versículo 5, diz o seguinte: Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Entendimento é infinito. Então, o conhecimento, o entendimento de Deus, ele não tem fim. Não é um entendimento que falta algo a mais para Deus entender mais, ele aprender com a história e ir aumentando o seu entendimento. Não falta entendimento para Deus, nem sobra entendimento para Deus. Deus conhece todas as coisas. Vamos para a terceira referência. Diz o seguinte, Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Ou seja, Deus está consciente, ciente e olhando tudo o que acontece no mundo, todas as ações de todas as pessoas, sejam pessoas boas ou pessoas ruins. Então os olhos de Deus estão em toda parte, não tem parte que Deus não esteja ciente do que está acontecendo. E vamos para a quarta referência, que está no Salmo 139, versículo 4. O texto diz: Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, Deus, ele é tão onisciente que antes de eu expressar algo com a minha boca, Deus já sabe o que eu vou falar. Ele conhece os meus pensamentos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe de tudo. Antes de nós expressarmos os nossos pensamentos. Então, para essa primeira pergunta, Deus sabe todas as coisas? Qual que é a resposta?
Sim, os versículos apresentados provam que Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas que aconteceram, que estão acontecendo nesse exato momento e que ainda vão acontecer. Inclusive os nossos pensamentos, ele sabe também. Agora nós vamos para a segunda pergunta. Deus, ele decreta todas as coisas? Na verdade, muitos cristãos responderão que sim, mas Deus, ele sabe todas as coisas porque ele viu com antecedência ou porque ele as determina? Há uma grande diferença se um evento acontecerá porque Deus previu ou se Deus previu porque de fato acontecerá. E aqui a gente precisa refletir com muita atenção. Se Deus, ele determina os eventos, ele está no controle. Se ele não determina, quem determina é o homem. Essa é a verdade. Veja, se ele não determina as coisas, quem determina é o homem e Deus, ele vai decretar baseado na vontade do homem, sem interferir nessa vontade. Só que a gente precisa entender outra coisa. Em uma relação de concorrência, que se refere a essa relação entre Deus e as criaturas, quem não determina é determinado. Se Deus ele não determinar, ele será determinado. Quem não está no controle da situação está sendo controlado. Os arminianos atuais, eles acreditam nessa presciência passiva. Então, nesse pensamento, Deus ele se ajusta ao que a criatura determina. Ou seja, como é que funciona isso na prática? A presciência passiva ensina que Deus prevê e reage à ação do homem. Ou seja, Deus observa uma ação do homem, ele viu que a ação do homem acontecerá e aí sim Deus ele pode tomar alguma decisão ou decretar que aquele evento vai acontecer. Ou seja, Deus prevê essa ação porque ela infalivelmente ocorrerá. E por que ela ocorrerá? Porque o homem decidiu que iria realizar essa ação. Nessa visão de presciência passiva, o homem sempre está um passo à frente de Deus. Deus, ele depende da criatura para decretar, ou seja, Deus vê o que o homem vai fazer e fala, então eu decreto que isso que o homem vai fazer vai acontecer. Então essa é a visão arminiana atual que contempla essa presciência passiva. Nós, reformados, discordamos dessa ideia de presciência passiva. Nós não concordamos que Deus vai decretar baseado no que o homem fará. Nós negamos. Deus, ele não decreta baseado no que o homem fará. Agora nós vamos entrar na terceira e última pergunta, mas antes disso vamos fazer uma consideração. Deus ele não está assentado nos céus, observando como quem assiste a um filme em um cinema. Por quê? Porque ele está governando todos os eventos. Então nós podemos afirmar que sim, Deus decreta todas as coisas. Aí agora a gente vai para a terceira pergunta, que é: Deus controla todas as coisas? Ou seja, ele decretou e vai controlar as coisas que já estão decretadas? Então vamos lá. Na visão reformada, enquanto o homem age, Deus está fornecendo poder, capacidade para ele. Sem essa energia, o homem não faria nada, nem estaria vivo. Então, agora, nesse exato momento, tanto os homens bons quanto os homens maus só estão realizando as suas ações porque Deus está dando fôlego de vida para esse homem. Deus está fornecendo essa capacidade, esse poder para que o homem possa se movimentar, pensar e realizar as suas ações. Por mais que Deus esteja capacitando o homem, dando energia para que o homem possa viver e realizar suas ações, isso não quer dizer que Deus anula a liberdade da criatura, nem que ele a corrompa para que peque.
pois Deus não é o autor do pecado. Ou seja, Deus não está corrompendo o homem à medida que Deus está fornecendo esse poder, capacidade, energia para o homem se mover. O homem, ele já é corrompido. Deus não precisa corromper mais o homem. Então, tenha em mente que Deus não é o autor do pecado, ainda que ele esteja controlando todas as coisas. É interessante que a palavra de Deus usa a palavra grega energeu para ilustrar essa energia e essa força que Deus dá ao ser humano. Então aqui eu vou citar 3 referências bíblicas, 2 agora que usam a palavra energeu e uma que não usa, mas expressa a mesma ideia. Então vamos lá. Aqui em Efésios 1:11 diz: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Esse faz todas as coisas, no original usa essa palavra energeu, no sentido de que Deus é que está dando energia para que todas as coisas possam acontecer e no final das contas glorificar a Cristo. Filipenses 2:13, que também é um versículo muito conhecido, diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, as palavras efetuar e realizar também utilizam essa palavra energeu. O nosso querer, o nosso realizar, tudo isso provém do Senhor. Deus está efetuando, Deus está agindo em nós, e aí nós queremos, e aí nós realizamos, ou seja, tanto o querer na nossa mente quanto o realizar, isso é Deus que está nos capacitando a realizar essas coisas, essas ações. E uma referência bíblica que não usa a palavra energeu, mas que expressa essa mesma ideia, está em Atos 17, versículo 28. O texto diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então atente aqui para a primeira parte do versículo. Nele vivemos, nos movemos e existimos, ou seja, sem a capacitação de Deus, sem o poder de Deus, sem Deus nos capacitar e nos mover, nós não podemos nem viver, nem nos movimentar e nem existir. E isso não serve só para os cristãos, isso serve para todos os homens. Um homem mau, um homem ímpio, ele não consegue viver sem a permissão de Deus, ele não consegue se movimentar sem a permissão de Deus, ele não consegue existir sem a permissão de Deus. Então até as pessoas más, as piores pessoas que existem, elas estão vivas ou já viveram porque Deus permitiu, porque Deus deu energia para essas pessoas, lembrando que Deus não pode ser considerado o autor do pecado. Então, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que Deus, além de decretar, ele também está no controle de todos os eventos, sem distinção, ainda que os consideremos bons ou maus eventos. Observe, pense, afinal, como garantir que o que foi decretado acontecerá? Como é que Deus pode decretar algo e o evento se tornar incerto? Ou seja, pode ser que Deus, no caso Deus decretou, mas pode ser que o evento não aconteça. Então isso seria ilógico, porque Deus não apenas ele vai escrever a história, mas ele também vai dirigir cada cena da história. Deus, ele está no controle de tudo que acontece no universo. Agora nós vamos analisar algumas referências bíblicas que mostram que Deus está decretando e controlando todas as coisas. Na verdade, Deus já decretou tudo, mas ele ainda continua controlando todas as coisas que estão acontecendo. Então, a primeira referência está em Isaías 46:10. O texto diz o seguinte:
Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Esse texto ensina que Deus revela todas as coisas porque só Ele sabe todas as coisas. Ele anuncia tudo o que vai acontecer, porque todos os eventos já foram decretados por Ele. Então, para que a sua vontade prevaleça, Ele está no controle de todas as coisas. Segunda referência está no Salmo 33, versículo 10 e versículo 11. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Ou seja, Deus pode impedir os planos das nações e parar os seus objetivos. Vamos para a terceira referência. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Ou seja, o homem pode planejar muitas coisas, mas esses planos, bons ou ruins, só serão concretizados se Deus permitir. Se no controle de Deus, dentro do controle de Deus, Deus permitir que esses planos que o homem realizou poderão se concretizar, irão se concretizar. Quarta referência, Lamentações 3:37. Quem é aquele que diz e assim acontece sem que o Senhor o tenha ordenado? E aqui eu esqueci de colocar o versículo 38, mas lá o texto diz: por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Então não adianta o homem decretar algo. As coisas acontecerão só se Deus decretar, tanto o mal quanto o bem. Atentem para o versículo 38, que eu não coloquei aqui. Mas de qualquer forma, nada vai acontecer sem que Deus já tenha ordenado de antemão. Não tem aquele que vai dizer e as coisas vão acontecer. Isso aí só funciona na teologia da confissão positiva. Quer dizer, eles acreditam que funciona, mas não funciona, né? Biblicamente não acontece porque o próprio versículo aqui já derruba essa teologia do decretamento, aí, a decretação, as decretadas, né? Vamos para a quinta referência. Está lá em Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ou seja, a morte de Jesus, ela não foi só vista de antemão, ou seja, não foi só a presciência passiva que agiu aqui. Essa morte de Cristo, ela aconteceu porque Deus determinou para cumprir os seus propósitos. Aqui o versículo não está falando só da presciência, mas fala do determinado conselho, determinado propósito de Deus. Vamos para a sexta referência. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, os governantes, os judeus e os gentios que se levantaram contra Jesus, tudo isso aconteceu para cumprir os decretos de Deus. A mão de Deus estava agindo em tudo isso, ou seja, a mão de Deus estava controlando tudo isso, ainda que o povo teve a sua culpa na perseguição de Jesus. Sétima referência está em Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada,
e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Esse versículo é maravilhoso, né? A vontade de nenhum ser humano pode parar o agir de Deus e questionar, dizendo: Deus, por que você está fazendo isso? Então, os homens são considerados, são reputados em nada diante da vontade de Deus, da operação de Deus. Não há quem possa parar a vontade de Deus. Então, respondendo à nossa segunda e terceira pergunta, Deus decreta e controla todas as coisas? Sim, os versículos apresentados e a Bíblia provam que Deus decreta e também controla todas as coisas. Deus, ele decreta ativamente todas as coisas. Deus não está lá sentado no céu só olhando as coisas acontecerem. Ele não só olhou lá para o futuro com uma presciência passiva e viu as coisas acontecerem, viu como as coisas aconteceriam e decretou que elas acontecessem. Deus, ele está presente também em todos os momentos. Então, indo para a nossa conclusão, Deus, ele sabe todas as coisas. Deus decreta todas as coisas. Deus, ele controla todas as coisas. Agora, uma aplicação importante para nossas vidas é que o nosso propósito é usar a nossa liberdade para nos arrepender de nossos pecados e buscar a salvação no Senhor Jesus Cristo. É importante saber que Deus, ele é soberano, mas o homem é responsável pelas suas decisões. E a sua melhor decisão é viver para Jesus Cristo, porque foi ele que morreu na cruz para salvar pecadores. Eu sei que esse vídeo pode ter deixado aí muitas dúvidas nas nossas mentes, mas esse vídeo é uma série. Depois eu quero gravar vídeos sobre a questão de Deus, ainda que tenha decretado tudo, ele não é o autor do pecado, como eu já mencionei hoje. Quero falar sobre a questão do livre-arbítrio também. Mas vamos por partes, as verdades são expressadas biblicamente e nós vamos por partes. Então nós já vimos que Deus, ele é soberano e ele está no controle de todas as coisas e ele decretou todas as coisas e sabe todas as coisas. Depois a gente vai entrar nessas questões de liberdade humana, como que Deus ainda assim não se torna o autor do pecado. Isso nós vamos tratar em outros vídeos. Quero deixar a indicação de um livro aqui, que é o livro Calvinismo Explicado, do professor Francisco Tourinho. É um livro excelente e que ensina de forma bíblica, de forma bem embasada, de acordo com os ensinos dos maiores teólogos da história, como que nós podemos conciliar todas essas coisas que eu mencionei aqui, seja a questão da liberdade humana, seja a questão dos decretos de Deus, seja a questão de como o pecado adentrou na humanidade. Tudo isso é bem explicado nesse livro. Ok? Aqui é o link do site e tá aí. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.